pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, a esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, no dia de São Jerônimo, peçamos sua proteção, peçamos sua intercessão por esse grupo de estudo que é colocado sob a proteção dele. Apresentemos nossas pastorais, pedindo a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pelas nossas famílias, apresentando o nosso Brasil, o Sínodo da Amazônia, que Deus conduza pela palavra de Deus os nossos bispos e o Santo Padre, o Papa, para que as decisões sejam para a glória de Deus. E tudo aquilo que temos no nosso coração, peçamos que o Senhor nos oriente. Por isso rezemos pedindo o Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual de vós, tendo um servo ocupado a lavrar ou a guardar o gado, lhe dirá quando chega ao campo: vem depressa para a mesa? Não dirá antes: prepara o jantar, cinge-te para me servir, enquanto eu como e bebo, e depois tu poderás comer e beber? Será que o Senhor vai agradecer ao servo, porque fez o que havia ordenado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos ordenaram, dizei: somos servos, simples servos, só fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois nós vamos discutir essa palavra. Aqui também fala. Vamos lá. Bom, primeira coisa, os apóstolos disseram: aumenta a nossa fé. Todo mundo tem aumenta a fé aí, né? O Senhor respondeu: se tivesses fé como um grão de mostarda. Depois a gente vai por aí. Então, o primeiro sinal é que pedir para aumentar a fé já é um sinal de fé, né? Porque isso é que é sinal que já tem a fé, porque senão não poderia aumentar o que não existe, né? Então, e é sinal na fé, sinal de fé na própria promessa de Jesus, né? Mas vamos lá em Abacuque, que é a primeira leitura, Abacuque 1, versículo 2 e 3, depois capítulo 2, versículo 2 e 4.
Versículo 2 e 3. Depois, capítulo 2, versículo 2 a 4. Chegaram lá? Onde é que está morando a Bacuque? Não, Baruque não. Perto de Zacarias. É diferente, padre, essa Bíblia, né? Perto de Zacarias. Mas a ordem é a mesma. A ordem é a mesma? 2. Acharam? Vamos lá. Senhor, até quando clamarei sem que me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidade quando tu mesmo vê a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Então, nesse primeiro momento dá para ver o ambiente que Abacuque está vivendo, né? Então é um caos, uma bagunça, e ele está se sentindo ameaçado na realidade na qual ele está. Vamos agora no capítulo 2, no versículo 2 aí. Respondeu-lhe o Senhor dizendo, então ele apresenta isso para Deus e Deus responde. Escreve esta visão, estende teus dizeres sobre tábuas, para que possam ser lidas com facilidade. Então, põe na vitrine, né? A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho, e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto, vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Então, diante do ambiente que Abacuque vive, ele é proposto pelo Senhor o quê? Aqui não é fé no sentido sobrenatural da coisa. Aqui é fé no sentido de manter a fidelidade junto de Deus. Manter a fidelidade. Quer dizer, num ambiente horroroso como ele está vivendo, tá vendo o que você está vivendo? Mantenha-se fiel. Aquele que se manter fiel a Deus, ele vai ser salvo. Agora, quem não é correto, vai morrer. Tá? Quem não é correto vai morrer. Por que, obviamente, essa daqui é a primeira leitura de domingo? É porque os apóstolos pedem lá, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, tá? Essa passagem, ela é citada no Novo Testamento, tá? Como que está a tradução de vocês aí? O justo viverá por sua fé. Como que está a tradução de vocês? Oi? A última linha do 4. Então, o justo viverá por sua fidelidade. Alguém tem alguma coisa diferente? Todo mundo é por sua fidelidade? Ninguém tem fé, não? Mas não é na Bíblia, não confesso, eu não achei que eu na Bíblia. Não, na Bíblia, na liturgia é por sua fé. Por sua fé.
Vamos lá então, em Hebreus 10, 38. É onde é citado isso aí. O meu justo viverá pela fé. Aí agora tu não tem fé aí, né? Mas se esmorecer, não me agradarei mais nele. Nós não somos desertores para a perdição, perseveramos na fé para perseverar na vida. Então o que acontece? Aquilo que em Abacuque era viver a fé ali no meio da fidelidade no meio da tribulação, no Novo Testamento vai virar o que a gente entende por fé, tá? E o que a gente entende por fé? Exatamente o versículo que vem logo depois. A fé é fundamento daquilo que ainda se espera e prova das realidades que não se veem. Então, o que a carta aos Hebreus faz? Ela pega aquilo que é Abacuque e vai falar o quê? Essa fidelidade, ela não é só para essa terra. Essa fidelidade é para a vida eterna. Aí vai falar, porque por ela, pela fé, foi que Abel fez isso, foi que Moisés fez aquilo. A fé é que conduziu esses homens para obras concretas. Para obras concretas. Tá? Então aquilo que era só para um momento, só para vencer algo momentâneo, aqui vira verdadeiramente algo que é para a eternidade. Vamos pegar Romanos 1, 17. Parece que ele não perde só para si, né, padre? Ele perde com um momento que está vivendo a pressão, a tribulação, né? Sim, sim. Porque é o tema da carta aos Romanos, né? Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro para o judeu, mas também para o grego. De fato, nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé. Quer dizer, da fé de Abraão até a fé em Jesus Cristo. Como está escrito, o justo da fé viverá. Como está a tradução de vocês? Não, agora Romanos 1, 17. Romanos 17? Romanos 1, 17. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Oi? O justo viverá da fé. Então, da fé e outros pela fé. Você vê como é problemática as traduções, sabe? Pela fé e conduz a fé, como está escrito. Vamos ver aqui como que está. O justo viverá da fé. Da fé. Da fé é o que? É a Bíblia de Jerusalém? Isso. Fala em fé bastante. Porque é o tema da carta, né? Eu acho que é o tempo todo falando disso. Então, o certo seria assim, que dikeos ek pisteos titete.
Quer dizer, o justo, a partir da fé, ele viverá. Tá? Então, para mim, essa tradução, o justo da fé viverá, é muito mais exata do que o justo vive pela fé. Tá? É muito mais exata do que isso. Deu para entender por quê? Porque a partir da fé, esse justo vai viver. Tá? É aquela coisa, a fé se torna a base da vida da pessoa. Até A mesmo, fé se torna a vida da base da pessoa. Até mesmo porque Deus é Deus de envolvimento, né? Conforme na minha fé, na minha crença, eu caminho, Deus caminha por essa fé, por esse meu caminhar, é que acontece a manifestação de Deus. Sim. Deus não manifesta em ninguém parado, estático. Sim. Não, porque a Santíssima Trindade é em movimento. Sim. Mas eu acho que tem algo aqui até mais do que isso nesse sentido. Então vamos voltar lá em Lucas, tá? Para comparar isso que nós estamos vendo aqui com aquilo que está em Lucas. Se os apóstolos pedem, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela te obedeceria. Então, o que é fé nesse sentido? Será que a nossa fé é para ficar arrancando a moreira e mandando ela para o mar? Sim ou não? Não é por isso que Jesus falou. Tá? Aí vem aquela frase irônica de Maomé, né? Se a montanha não vê Maomé, Maomé vai até a montanha, né? Vem desse daqui. Que depois vai ser o paralelo de Mateus, como nós vamos ver. Primeiro, é o único lugar na Sagrada Escritura que vai aparecer a moreira, né? É essa passagem aqui, tá? Então, tem um contraposto aqui, tá? É isso daí que em tabela se faz, né? Esse contraposto é o quê? Jesus está contrapondo o quê? Ele está contrapondo o grão de mostarda, que é uma semente, que é muito fácil de imaginar o tamanho dela. Pega o pingo do i de qualquer palavra de vocês aí, é o tamanho da semente do grão de mostarda. Tá? Então ele contrapõe o grão de mostarda desse tamanho ao tamanho da amoreira. Que não era uma árvore como nossa, que é a nossa amoreira, né? Ela dava um fruto semelhante ao figo, tá? E por isso era a amoreira negra que eles chamavam, né? Mas o importante não é isso, é importante que era uma árvore grande, tá? Então contrapõe uma coisa à outra. Vamos pegar Mateus 12:32, para a gente ver esse negócio do grão de mostarda também, que é as duas outras passagens que ele tem, né? Acho que não é isso, não. Vamos pegar Marcos 4:31. Vamos pegar no 30, Jesus dizia-lhes, como ainda poderemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? O reino de Deus, então, é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas depois de semeada, cresce e torna-se maior, e a maior das hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Tá? Pega Marcos 11,
22. Jesus respondeu, tendo fé em Deus, em verdade eu vos digo, se alguém disser a esta montanha, aí a montanha vamos comparar com a moreira, arranca-te e lança-te ao mar, sem dúvida no coração, mas sem dúvidas no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Por isso eu vos digo, tudo o que pedirdes na oração, credes que já o recebestes, e vos será concedido. E quando estiverdes de pé para orar, se tiveres alguma coisa, aí não já quem vai perdoar, etc. Tá? Então, o que Lucas vai falar da moreira, porque aí ele vai comparar planta com planta, aqui vai falar da montanha lançada ao mar. Tá? Então, o que se contrapõe aqui? Essa mostarda, então, é o nome de uma planta que nos países orientais brota de uma minúscula semente que chega à altura de uma árvore de 3 metros ou mais. Por isso, uma pequena quantidade é algo comparado a um grão de mostarda, bem como cresce até um tamanho extraordinário. Tá? Então, é esse o contraposto. Tá? E o que é essa fé de um grão de mostarda? Por mesmo pequena, ela unida a Jesus, ela realmente pode fazer algo de extraordinário, algo de transformar a vida de uma pessoa. Deu para entender? Tá? Então o contraposto não é para ficar pensando que eu vou ter fé para ficar removendo árvore ou montanha, não é essa a questão. Para falar a verdade, vamos falar bem a verdade. É muito mais interessante ver a fé agindo, transformando a vida de uma pessoa, ou até fazendo milagre, seja lá do que for, do que transportando árvore. Mas o que Jesus quer dizer? Que uma pequena fé pode fazer uma grande obra. Tá? Incomparável ao tamanho daquilo que a fé é, da obra que ela pode fazer. Deu para entender? Tá? Tem muito a ver também com aquilo, por exemplo, a maneira que a gente olha para Jesus, aquele que tem algo que me interessa ou aquele que realmente é o Salvador, o Filho de Deus. Então essa fé é realmente colocar, por isso aqui na passagem de Marcos 11, né? A gente já pede e se acreditar que vai acontecer, acontecerá. Mas e por que muitas vezes não acontece? Porque a nossa fé não é uma fé verdadeira, não adianta. Tá? Porque o que faz a fé? A fé não faz Deus mudar de ideia. A fé faz o quê? O que a fé faz conosco? Não, com relação a esse pedido. Todo mundo aqui já pediu coisa que não foi atendido. Todo mundo já fez isso. Tá? Oi? Então, mas o que a fé faz que ela pode fazer milagre? Ela pode fazer algo tão grande. Eu acho que ela criar em nós e aí Deus uma relação de amizade, uma relação íntima. Então, essa relação íntima vai ser o quê? Eu começo a pensar como Deus pensa. Então, aquilo que eu peço vai acontecer porque é realmente vontade de Deus que aquilo aconteça. Entende? E muito também, Pai, Deus nos dá aquilo que a gente pede também, porque às vezes Ele tem para nós o melhor, né? Do que a coisa da Então, mas se você tem fé, você já vai pensar esse melhor que Deus pensa para você. Entendeu? Então não vai precisar passar por todo aquele itinerário de você se decepcionar para poder crescer, para depois entender que aquilo era a vontade de Deus. Aí a gente vê a santa de amanhã, né? Quer dizer, Santa Teresinha do Menino Jesus passar por o que ela passou,
com 24 anos, é só fé. Porque acho que muitos de nós, inclusive eu, posso dizer tranquilamente, a gente passando pelo que ela passou, a gente poderia até perder a fé, né? Não é verdade? Já pensou ficar 3, 4 anos, não sei quantos anos que ela ficou com a tuberculose? E aquilo é morrer por asfixia. Vai morrendo aos poucos, perdendo o ar, perdendo o ar, perdendo o ar. Imagine o desespero. Além do psicológico. Então, a primeira coisa que vai afetar é o psicológico. Mas, padre, o impressionante, assim, Deus, assim, na oração, assim, na oração diária, é que cada dia que Ele nos ensina alguma coisa por meio da palavra, com certeza, aquilo que Ele nos ensinou hoje vai nos servir na frente de uma tribulação pior, grande da nossa vida. Mas a Santa Teresinha, no caso, a coisa foi muito mais intensa. E o aprendizado dela foi muito mais rápido. Por isso que ela vira uma verdadeira heroína, né? Ela é santa por causa disso, né? Também foi da juventude, né? Porque desde menina que ela já vinha com essa fé, né? Desde cedo, conversava com Deus, essa amizade que ela tinha já com Jesus, né? Sim. Desde novinha, gente. Então ela nunca, em nenhum momento ela se afastou de Deus. E nem Deus dela. Ficou aí... Não, Deus nunca se afasta, a gente se afasta dele. Isso é óbvio. Essa questão de acreditar naquilo que não vê, também sabedoria. Aqui é questão da fé. Sim. E hoje em dia, Sônia, às vezes as pessoas elas se convertem assim rápido, querendo se livrar de alguma coisa rápida. Às vezes não consegue, porque a preparação de Deus para os acontecimentos é lento. Tem que ser um pouco, porque o nosso corpo não consegue absorver tudo de uma hora para outra os ensinamentos de Deus. Não. Sim. Até Mas a fé que faz a gente suportar essas coisas, né? Então, até porque a nossa carne, sobre a nossa... São Paulo fala aí sobre os casos romanos, que a carne da nossa carne está condenada. Nosso pecado está na nossa carne. Então, a carne, quando São Paulo fala, é fragilidade. O que acontece? A fé é que faz vencer essa fragilidade. Então, mas esse pecado na carne, ele provoca em nós os desejos das coisas que tem por aí. Não, é o contrário. É a gente basear a vida na carne, que é a fragilidade, que nos leva a pecar. Tá? Por isso que é João 6,63. A carne de nada serve. E aí você se baseia nela para poder viver. Aí você cai mesmo. Você cai mesmo. A gente vê também, Entende? isso que o Zé falou, que a fé de maneira de ver, praticamente, seria assim, é um processo também. Que a fé eu não consigo apanhar ela de uma vez por todas. É um crescimento na vida. Crescimento. E, no caso, eu jamais posso dizer para mim mesmo, intimamente falando, que tenho fé. Eu tenho que procurar constantemente. Sim, sim. E a gente pode perder de uma hora para outra. Tá? Realmente a gente pode perder. Porque é o mesmo processo de uma semente por um árvore grande. Sim, Uma transformação. sim. Porque, eu vou dizer, eu acredito muito na força da oração, eu acredito muito em Deus, porque lá no Salomão participo do Ministério de Oração e Aconselhamento. A gente vê as nossas orações diárias, ela brota na vida do outro. A gente vê Deus fazendo na vida do outro. Como assim? Como que as nossas orações, ela desabrocha, Deus nos prova a existência dentro da nossa vida e das nossas orações agindo na vida do outro. Também. Interessante isso. Sim, E com a que no caso está interessado na vida do povo. sim. E o povo está vivendo uma opressão do jeito que eu vi. Sim. Sim. É uma manhã diferente. Sim. Só que em Jesus isso transborda, né? Vai invadir a vida eterna. A vida eterna. É porta para viver. Sim. Sim. Porque pensar em todos os problemas que podem acontecer na vida da gente, a gente tem que rezar muito essa oração dos apóstolos, né? Aumenta a nossa fé. Porque senão a gente realmente não aguenta. A gente realmente não aguenta. Padre, por isso que a gente, Tá. lá, toda semana, a gente vai artesão feira em alguma casa. Nós achamos isso importante demais, né, Antônio?
Ela tem um texto marcado para sexta-feira na casa do Antônio. Uma procura, é uma ânsia pela verdade da fé. Mas, por outro lado, a gente pode esperar, o ano que vem tem censo. Vai diminuir o número não só de católicos, vai diminuir o número de pessoas que acreditam em Deus. Porque as pessoas estão aumentando o número daqueles que não têm religião. Não quer saber de religião nenhuma. Tá? Acho que a fé ela precisa ser alimentada, né, pai? Sim. Nós precisamos alimentar cada dia a nossa Mas fé. então, como falou do texto, a oração, isso que nós estamos fazendo aqui, é isso que faz aumentar a fé. Falando também em relação ao censo, né? O censo é quando, há 10 anos atrás, que teve o censo, em 2010, o que aconteceu ali vai vir agora. Por exemplo, morreu aquela pessoa ainda entrou no censo. E agora nesse censo que vai mostrar. Então essa queda também realmente vai haver, porque já foi detectado lá, em 2010, né? Sim. E hoje, agora quando ele iniciou outro censo, já vai ser confirmado. Não, sim. É uma contagem, Sim. eles fazem bem diferente. Sim. Porque fazer assim, as pessoas que seguem. Explica para ele o que é que ele dá. Explica para ele o que Então, dá. o Pedrão, o carecia que está imaginando direto, não é? Ele sabe. As pessoas que seguem e baseiam as suas vidas neste mundo, eu estava vendo a pregação essa semana, estava até achando interessante isso. As pessoas que seguem e baseiam a sua vida nesse mundo, tá sem futuro. Mas é muito fácil hoje basear a vida só nesse mundo. É muito fácil. Se o senhor for ver, o nosso mundo ele é um mundo incerto. Olha, já saiu 500 pesquisas com aquele bendito daquele ovo. Uns falam que pode comer, outros falam que não pode comer. Mas o que as pessoas fazem? As pessoas ligam para isso? Come pronto. Aquilo que ontem era uma verdade, hoje já é uma mentira. Mas o que as pessoas fazem? Como Jesus falou de João Batista. João Batista não era uma folha sacoalhada pelo vento. As pessoas hoje são, vai para lá, elas vão. Vem para cá, elas vêm. E assim vai vivendo. O Freud também fez uma coisa, veio o outro, discordou. Hoje em dia se inventa um remédio, aplica no povo. Daqui mais um tempo, outro faz o remédio lá na frente dizendo que esse estava errado. E o povo que tomou esse remédio? Vai tomar aquele outro e vai esquecer isso aqui. Quando aí depois aparece outro de novo. E tudo vai, o incerto em cima do incerto. Mas o povo, você acha que o povo liga para isso? Você acha que o povo liga para isso? Ninguém liga. Ninguém liga. A única coisa que eu vejo até hoje, que eu observo que não muda, é a palavra de Deus e a Igreja Católica. Nós, gente que tem fé. Porque o que a fé faz? A fé faz a gente ver vida eterna. Vamos fazer uma pergunta bem séria. Esse povo liga para a vida eterna? Liga para Jesus? A começar disso. Você pega enterro. As pessoas estão indo o mínimo possível em enterro. Ninguém quer nem saber de enterrar os outros. Morre. Ai, eu não posso ir que eu me sinto mal em enterro. Eu me sinto mal em cemitério. Eu me sinto... Por quê? Porque aquilo faz lembrar. Já ouvi tanto isso que Então, Porque na hora que chega, na hora que está perto da morte, o peão gela, hein? mas o que está acontecendo? É anestesia, é droga, é indústria da morte, é máquina de matar, fazendo coisa assim para eu eliminar. Tá? É o filme que vai passar hoje na Globo. Aquele filme para mim é nojento. Ele é nojento, aquele filme. Então é um moço bonito, que é tetraplégico, tá? Quer dizer, eu antes de você, né? É tetraplégico, a moça vai cuidar dele, se apaixona, e aí ele vai falando que ele quer se matar. Todo mundo acha que ele não vai se matar para ficar com ela. Mas não é. Ele vai e se mata.
E a frase do filme, que é exatamente o contrário disso que nós estamos vendo aqui. A frase do filme: eu não quero viver para causar sofrimento para você. O seu sonho é tomar café num bar lá em Paris, porque esse era o sonho dela. Vai, cumpra teu sonho. E o filme termina com ela lá, no café em Paris. Essa é a imagem que o povo tem de fé. A terra ou cuida dos animais. Por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tudo poderás comer e beber. Tá? Será que vai agradecer? Bom, depois a gente vê. O que isso tem a ver com a fé? É fruto do amar a Deus sobre todas as coisas e próximo de ti mesmo, né? Então, cinge-te e serve-me. Então vamos pegar lá Lucas 12, 35. Lucas 12. Lucas 12, 35. Ficai cingidos em prontidão com a lâmpada acesa. Sede como alguém que está esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir logo a porta, que ele chegar e bater. Bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo se cingirá, os fará sentar à mesa e passará a servi-los. Vê que interessante, aqui é o Senhor, e é o mesmo evangelho, hein? Aqui é o Senhor que se cinge e serve. Aqui é o Senhor que exige do empregado que cinge-te e serve-me. Qual que é a diferença? Fazer com os outros assim como o que Deus fez com a gente. Sim. Aqui é Deus na vida eterna. Aqui somos nós em cada dia. Tá? Questão de obediência. Sim. O comentário da Tebe aqui. É preciso arregaçar a aba da vestimenta do cinto para estar pronto para o trabalho. É também um modo de trajar do viajante que os judeus adotavam para celebrar a Páscoa. Vamos lá em Êxodo 12, 11. É. Assim a comereis. Comereis o que? A Páscoa. Os rins cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, e o comereis às pressas. É a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. Então o que acontece? A pessoa pega e se cinge. Ela pega uma corda, passa, puxa a veste. Aqui no caso do Êxodo, é para viajar. Porque é óbvio, olha as vestimentas de Jesus, se você deixa até o pé, atrapalha para andar, né? Então você ergue para andar mais depressa. Por isso que é as pressas, tá? No caso, para trabalhar, a mesma coisa. Você cinge-se, puxa, tá?
a aba da veste para ter mais agilidade para trabalhar. Tá? Então, o empregado, ele não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Então, no capítulo 12, é o Senhor na eternidade que vai nos servir, que vai nos dar a vida eterna. Aqui, como disse o Zé, é a pessoa que serve o próximo. Mas aqui está falando que está servindo o Senhor. O que a gente serve? A gente serve o Senhor no próximo. Certo? A gente serve Ele presente no próximo. Tá? Agora refaço de novo a pergunta. O que isso tem a ver com fé? Nós temos fé de alcançar a vida eterna. Quem querer servir a Deus na pessoa do próximo, isso temos que saber. Então, é pela fé. Então, vamos pegar Mateus 25. Mateus 25. Deixa eu ver aqui. Versículo. Vou pegar o 34. Vinde, bendiz o meu Pai, recebei a herança do reino do meu Pai. Vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me deste de comer. Eu estava com sede, e me deste de beber. E por aí vai. No versículo 37. Então os justos lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? E etc. No versículo 40. Então o rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizesse isso a um desses mínimos, pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Que eu quero chamar a atenção aqui. Por que os justos fazem a pergunta? Por que eles fazem a pergunta? Senhor, quando foi? Porque eles não sabiam que servindo o menor, eles estavam servindo o próprio Deus. Agora, o que faz uma pessoa servir o próprio Deus na pessoa do outro? É a fé. É a fé. Sem fé, você não consegue servir. E não reclamar nas pastorais. Porque você não está fazendo pastoral para agradar o outro. Você está fazendo porque é para o próximo, mas primeiro para Deus. Porque a gente tem que ver Deus no próximo. Apesar de uma pequena fé enraizada da gente, a gente transforma ou vive esse momento sem perceber. Ele puxa a razão da fé. Sim. Sim. E às vezes a gente faz coisa, toma decisões, que às vezes na hora a gente não entende nem porquê, né? E depois a gente vai entender por que a gente tomou a decisão com aquela pessoa. Porque foi a fé que nos fez muitas vezes tomar uma boa decisão, que pela carne, no seu dizer, pela carne a gente não tomaria. Mesmo porque para o coração do Batista, a gente fala assim, que a fé não é um elemento, não é uma peça, não é uma cadeira que eu pego. É um processo que eu vou até adquirir essa fé através disso. Sim. É o que nós comentamos, né? Pela fé Deus se revela. É isso daí. Então, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque lhe fez o que havia mandado? Assim também. Vai agradecer ou não? Não.
Não vai. Por quê? Ele é o Transi- é a obrigação Então, do empregado. Né? a gente tem que encarar que, porque às vezes o orgulho entra no nosso coração, a gente começa a trabalhar em pastoral, a gente acha que nós estamos fazendo um favor para Deus. Não é verdade? Ah, isso é grave demais. Mas é. Mas às vezes o nosso orgulho lá no fundinho está isso. Porque no caso aí, padre, esse serviço em relação à liberdade ficou muito longe. É. Vamos pegar Efésios 2. Acho que é super importante, eu acho, volta e meia, lembrar, falar na pastoral sobre isso, sobre o que é para Deus o nosso trabalho. Porque às vezes as pessoas esquecem, podem esquecer, né, padre? Sim. Quando a gente falava de dízimo, né? Era mais ou menos nesse sentido também. Por que insistia? Não é pagar o dízimo, mas é dar o dízimo. Por quê? Se você fala pagar, parece que você está fazendo um favor para Deus, né? Por isso que muitas vezes tem aquela coisa do devolver. Porque é realmente devolver. É devolver. Tá? É devolver, porque realmente tudo vem de Deus, né? A palavra pagar é tão esquisita que, a meu ver, aponta até com uma lei. Vou pagar. Não, eu acho que é até pior ainda, né? A gente faz de Deus o empregado da gente, né? Tá? Deixa eu achar aqui. Esse foi, padre, está falando da fé. Lê então. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é o dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se encha de orgulho. Qual que é esse? Então. Efésios 2. Efésios 2:8. Então, não vem das obras, quer dizer o quê? Aquilo que eu faço é por graça de Deus. Não vem de mim. Porque se viesse de mim, eu teria o direito de me orgulhar. Mas não vem de mim. Tá? Não vem de mim. Vem de Deus. Isso é um grande privilégio, padre. Olha o 10. Somos feitos por Ele. Quer dizer, é Deus quem nos criou. Criados em Cristo Jesus. Agora vem. Em vista das boas obras que preparou de antemão para que nelas caminhemos. Tradução. Se você está numa pastoral e está trabalhando nela, é porque Deus que preparou aquele lugar para você trabalhar. Você não pode encarar assim, eu conquistei isso. Se falar um negócio desse, aí acabou. Eu também, né, padre? Porque eu entendo assim também. Quando Deus nos dá uma função determinada na igreja, era para que nós trabalhamos a nós mesmos dentro daquela função. E muita gente já acha que é o cargo, já quer mandar, quer dar ordem. Mas por quê? Porque perdeu essa noção do versículo 9. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que havia mandado? Não vai agradecer. Porque você está fazendo aquilo ao qual você foi chamado. É o que a gente chama de vocação. Senão deixa de ser graça. Se você está fazendo um trabalho dentro da igreja e você desiste, você sente a vontade de desistir, desista porque Deus permitiu que você desistisse, porque você... Então, tem que discernir. Tem que discernir. Porque aí tem, um bispo, por exemplo. Um bispo chega a 75 anos,
ele é obrigado a mandar a carta para a Santa Sé pedindo a renúncia. Ele é obrigado. 75? 75 anos. Quer dizer o quê? Chegou a hora de eu me desvencilhar disso. Ou Dom Fernando está descansando? Não. Mas é outro que tomou a frente e agora chegou a hora de eu dar passo para trás e trabalhar em outro serviço. É a frase do Papa Bento XVI. Eu vou servir a igreja de outra maneira. Então, mas tem que dar razão. Quer dizer, eu estou desistindo, não é para fugir. Eu estou desistindo, não é porque... Eu estou desistindo porque eu vejo que chegou a hora de eu servir a Deus de outra maneira. Pode acontecer nas pastorais. Em qualquer lugar pode acontecer. Em qualquer função na igreja. Se eu estou falando de bispo, imagina, tipo, um bispo assim, imagina os outros, né? Quando você não consegue cumprir aquilo que você deveria, o melhor é renunciar, fazer mal feito. Né? Sim. Mas por outro lado também tem que discernir se não é um período de sofrimento que Deus está mandando. Por isso que é bom conversar com outras pessoas antes de tomar uma decisão. Por quê? Quantos santos e santas não passaram por fracasso, né? Tá? E aí eles perseveraram e não, era um período de provação. Então precisa conversar para saber se é vontade de Deus ou não. Mas aí no caso aponta diretamente para um conselho diante do padre? É? Ou outra pessoa também. Ou outra pessoa. Então tem que ir conversando, discernindo, tá? Para ver o que é vontade de Deus. Porque senão a gente também pode trocar os pés pelas mãos, né? Porque como você sempre fala, o humano aí é terrível, né? Ah, nós somos terríveis. Vamos lá. Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que mandaram, dizei, somos servos inúteis e fizemos o que devíamos fazer. Esse servo inútil, essa palavra aí, quer dizer que inútil, que não tem serventia, é o que a gente deve considerar, aquilo que nós acabamos de ler em Efésios, né? É pela fé, é pela graça. Não pensar que essas obras veio de nós, tá? Vamos pegar 1 Coríntios 9:16. Pois, se eu anuncio o Evangelho, isso para mim não é para mim título de glória. É antes uma necessidade que me é imposta. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Olha a visão de São Paulo. Evangelho, anunciar não é glória. Eu tenho que fazer isso. É o meu dever, a minha missão. Tá? Vamos pegar o versículo 19 aí. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para os judeus, me fiz judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão sob a lei, me pus sob a lei, embora não estivesse mais sob a lei, a fim de ganhar os que estão sob a lei. Para os que não têm lei, eu não era sem a lei de Deus, já que estava na lei de Cristo. Tornei-me também sem lei, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos me fiz fraco, a fim de ganhar os fracos.
Para todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para dele me tornar participante. Quer dizer, é uma consciência do quê? É um dever que me é imposto e eu tenho que cumprir este dever. Tá? Então não é glória, não é para aparecer, não é privilégio e também não estou fazendo para ganhar dinheiro em cima. É uma obrigação que quem me impõe? Eu me mesmo? Não. É o Senhor que me colocou isso. Bate direitinho com isso aqui. Tá? Quer dizer, todos da comunidade são pobres e simples servos, né? A gente também deu até aí demonstra até um sentido de interesse, né? Por quê? Porque quando a gente pede a Deus, as graças bate mais, a gente só quer pegar a graça, o dever nada. Então, mas todo mundo é assim, né? Quer o bônus, não quer o ônus, né? Na sexta-feira, a gente foi para a pastoral de rua, né? Aí eu, sempre quando estava voltando, na hora de sair de lá, eu só cantei uma música que é Onde eu Mandar Eu Irei, né? Aí os meninos falam assim, vocês estão cantando, porque aonde você está pensando, e se Deus te mandar para o Iraque? Eu falei, se ele mandar, é porque eu acho que ele vai achar que eu não vou conseguir fazer, né? Ele falou, mas eu não, o Senhor é testemunha de que eu não cantei essa frase de que para onde ele mandar eu irei. Então, uma pessoa dessa, diante desse evangelho, ela precisa refletir na própria vida. Então, por isso que eu fiquei pensando, eu fiquei lembrando do que ele falou. O que é? Então, se eu não cantar, eu estou falando o que para Deus? Então, isso é... Eu estou falando o quê? Não me mande para lugar nenhum, porque eu não quero ir para lugar nenhum. Eu quero ir aonde eu quiser. E falar isso para Deus é muito perigoso, né? Tá? É muito perigoso. Se ele mandar para o Iraque é porque eu devo... Ele acha que eu sou capaz de ir para o Iraque. Meu padre, eu li também assim no rodapé que no caso o missionário não tem direito de viver às custas da comunidade. Oi? O missionário, quem evangeliza, não deve cobrar o direito dele uma sustentação de vida diária. Ou seja, seu sustento. Cobrar por ser missionário. Imagina. A gente deve viver do evangelho, mas não daquilo que a gente cobra, mas daquilo que Deus manda pra gente. Tá? O que acontece muito isso também hoje, né? Oi? Acontece também essa questão aí. Sim. Cobrar. Infelizmente, muitas vezes as pessoas exageram, né? E aí elas não querem viver do evangelho, elas querem explorar os outros através do evangelho, tá? Então é uma contradição. E aí é realmente algo que é meio perigoso, né? Ô padre, tem um negócio rodando na igreja aí que eu já fiquei dentro da igreja e fico cucado com isso. Dentro da igreja aí agora, eu não sei, eu já ouvi falando, não sei se aqui também é assim, se nas paróquias vai ser assim também, que a gente vai ter que assinar um termo de responsabilidade que você presta serviço, presta um serviço normal, por sua responsabilidade. Porque, assim, eu não sei se está havendo processo contra a igreja, de acordo com o trabalho realizado pelo povo. Não sei por que estão exigindo esse compromisso, você assinar o compromisso de responsabilidade, que você está prestando um serviço para a igreja normal, se não é funcionário. Aí é aquela coisa do voluntariado que há muito tempo, né? Vem isso, né? Para evitar que a pessoa se justifique que ela é. Seus direitos. Então eu dei catequese, por exemplo, e aí. Não, eu digo assim, dentro desse contexto, já houve algum processo contra a igreja? Que eu saiba, não. Eu acho que é mais na linha preventiva mesmo. Né? Só para tomar cuidado. Tem? Na nossa, É? aqui. Já Então. houve? Uma coordenadora diocesana
ela entrava às 8 horas na diocese, saía às 6 horas, mas é porque ela queria. Não é que foi imposto para ela entrar. Ela largou o emprego dela, tudo por conta dela. Eu já E imaginava aí que ela foi atrás disso. Eu já imaginava que a gente tinha algum processo desse sentido, porque senão a igreja não ia colocar isso à toa. Sim. Vai saber, né? Aí, Eu não sei se eu ainda tenho aqui, eu tenho até um aqui que eu peguei para assinar, que a vida assinando nada e ficou por isso mesmo. porque é perigoso isso, né? E aí eu acho que quando acontece com um, precisa tomar cuidado para que não aconteça com outros, né? A gente que é diocesano, a gente pode uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas ninguém tem a obrigação de todo dia, Agora, para a evangelização, que eu estou sempre, tem que fazer agora isso Já temos de para mim assinar isso é legal. Trabalho voluntário, é isso mesmo. Trabalho voluntário. É isso aí mesmo. Aquele dia na reunião lá para esse centro, 2 meses Então. Para ninguém falar que está trabalhando no censo como se fosse empregado, né? Tá certo, tem que fazer isso mesmo. Mas esse aqui não é daquele lá, deve ser outro. Mas deve ser o mesmo A sistema. mesma coisa, né? Vamos pegar 2 Samuel 6:21. É. Bom, Davi dançou seminudo perante a arca, tá? E realmente ele fez com força isso, né? Quando ele encontra Micol, que era a filha de Saul, que era o antigo, né, rei, então aí vamos pegar no versículo 20. Quando Davi voltou para abençoar a casa, Micol, filha de Saul, saiu ao encontro e disse: que bela figura fez hoje o rei de Israel, desnudando-se aos olhares das escravas dos seus servos, para como faria um bufão qualquer. Qual a tradução que vocês têm de bufão aí? Bobo. Oi? Um homem qualquer. Mas Davi respondeu a Micol: é diante do Senhor que eu danço. Que estava dançando diante da arca. Bendito seja o Senhor que me escolheu de preferência a teu pai e a toda a tua casa para tornar-me o príncipe do seu povo Israel. Diante do Senhor eu me alegro. Então fecha lá com diante do Senhor eu danço. E eu me humilharei ainda mais, rebaixando-me a meus próprios olhos, mas da parte das escravas de que falas, ganharei a estima. E Micol, filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. Por que ela não teve filho? Por causa dessa petulância dela, tá? Porque ela simplesmente se achou mais do que qualquer pessoa. Mas por que eu estou lendo isso aqui? Porque simplesmente a tradução grega dessa palavra aí,
Deixa eu achar aqui. Segunda Samuel. 6:21, né? É isso. É difícil, tem hora aqui. A palavra que que Davi fala, estou tentando. Seis, 21. Diante do Senhor eu me alegro, eu me humilharei no 22. Então, que há pouco, esse que exomai acreos. O que eu quero dizer? Que a tradução grega dessa palavra, é a única vez que aparece isso no Antigo Testamento, é aquele inútil lá. Então Davi, quando ele dança perante a arca, e ele fala, eu me torno como se fosse um inútil, me humilho perante Deus, porque é perante Ele que eu faço. É perante Ele que eu faço. Então, essa deve ser a concepção que a gente deve ter daquele inútil lá. Eu me humilho o máximo, mas porque como que a gente fala quando eu trabalho pastoral? Porque eu estou trabalhando para Deus. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, não estou aqui para aparecer, não estou aqui para nada. Eu estou aqui, me humilho, estou na simplicidade, sou servo inútil, sou um servo humilde, sou um servo simples, na tradução aqui da CNBB. Não fiz mais do que a minha obrigação. E qual é a minha obrigação? Servir a Deus. Tá? Então a figura de Davi dançando perante a arca, louvando e agradecendo a Deus, é o ícone claro de como a gente deve servir a Deus na pastoral. Estamos devolvendo para Deus aquilo que já nos deu. Então, muito boa fala. A gente fala isso de dízimo, só que a gente às vezes não fala isso do serviço. Entende? A gente não fala isso do serviço. E uma palavra dessa é de pessoas conscientes, né? É com exceção de cada um de nós, porque precisamos de ter essa consciência. Sim. Eu estou devolvendo, eu estou vivendo isso, né? E se Deus me deu esse lugar para servir, eu, na humildade, sabendo que eu sou indigno, mas não faço mais do que a minha obrigação. E a minha obrigação é devolver para Deus aquilo que Ele me dá. É impressionante, né? Que aquilo que Deus nos deu, nada, nem o dinheiro, nada desse mundo pode nos dar. Nada. E para falar a verdade, a gente é muito mais feliz do que muita gente por aí. Essa passagem da Bíblia, essa citação que é esse versículo, pode fazer conexão com a passagem de 2 Pedro 5,6, né? Diz assim, humilhai-vos, pois debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exauste, né? Ele diz um período da vida, né, ele alcançou a vitória justamente pela questão da humilhação que ele se pôs a fazer, né, diante da arca. Vamos ver que palavra é essa, né? 2 Pedro 5,6. Mas que coisa.
Segunda Pedro. Capítulo 5, versículo 6. Não, meu Gabriel, segunda Pedro vai ter o 3 só. Opa, tá aqui na verdade. Mas é a segunda carta de Pedro? Primeira Pedro. Ah, bom. Aí é outra, né, meu filho? Primeira Pedro. Aí não dá, né? 5. 6. Humilhai-vos, né? Que deve ser tapeinoi. É uma outra palavra. É uma outra palavra. Mas pode ser usada aí para falar que seria a mesma coisa. Uma relação. Que aqui o tapeinos é se empobreça. Então se empobreça, se humilhe, portanto, sob a poderosa mão de Deus. E é Ele quem vai fazer. Tá? Mas a gente tem que deixar para Deus fazer. E não a gente cobrar. Tá? É Deus quem vai exaltar. Porque a gente podia fazer a seguinte pergunta: quando que Ele vai exaltar? Pode ser que seja só depois da morte. Entende? Você passa uma vida inteira de humilhação, é só na vida eterna que alguma coisa vai acontecer. Oi? É. Vamos lá, pegar o Salmo. Padre, só um instantinho, a Bíblia estava falando sobre 137. O versículo. consciência em relação a isso que nós estamos vendo hoje. Ah. A gente pode acrescentar também nele de consciência a questão de obediência. Porque aqui eu vi muita coisa relacionada com obediência. É. Eu estava pensando que Davi estava querendo tirar proveito para a vida política, não é? Não. Por isso que a mulher dele humilhou ele. Falou: que papel de homem é esse? Porque ela não tinha. Não. A mulher Mical é a mulher dele. E é o engraçado que Mical é como Deus, né? Quer dizer, o nome dela já diz, né? Ela quer ser como Deus, né? Sabe? É o contrário do nome de São Miguel Arcanjo, né? Que é uma pergunta, né? Vamos lá? Justo és, Senhor, e retos teus juízos, os teus mandamentos, tu os impusestes com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia. Todavia, os teus mandamentos são meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me inteligência deles e viverei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa riqueza é o Senhor, como no Salmo nós acabamos de ver, né? Então, agradeçamos ao Senhor por Ele nos ter chamado e nos ter constituído como servos e servas dEle. Por isso rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós os damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Divina Revelação, Rogai por nós. São Jerônimo, Rogai por nós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Dê em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.